Olá, seja bem-vindo ao Papo Jovem, seu resumo semanal da lição da Escola Sabatina Jovem. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. Na lição dessa semana, nós vimos como os relacionamentos são importantes. Aliás, nosso relacionamento com Deus é provado e fortalecido por meio dos relacionamentos humanos. Em outras palavras, com quem nos relacionamos e o que fazemos com o relacionamento com o próximo revelam o tipo de cristãos que nós somos. Sem a interação humana, a religião não passa de uma teoria. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 20, diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, não passa de um mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, que pode ver, não pode amar a Deus a quem não vê. Você entendeu? Isso é bem sério, por isso o inimigo ataca os relacionamentos humanos, com o objetivo de atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Ele procura destruir relacionamentos matrimoniais, ele ataca os relacionamentos entre pais e filhos, faz de tudo que ele pode para corromper qualquer interação entre amigos e irmãos em Cristo. Se ele conseguir manchar os relacionamentos, vai conseguir então limitar a nossa capacidade de compreender a Deus. O principal ataque de Satanás tem sido contra a família, especialmente contra os cônjuges. Em sua primeira carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo procurou responder a algumas perguntas e dúvidas dos irmãos daquela igreja. Quando os coríntios aceitaram a Cristo, a fé cristã, muitos deles passaram a conviver em lares divididos. E agora a questão era, eles deveriam permanecer casados ou romper os laços matrimoniais? E aí? É um desafio. Desafio maior ainda é estar casado com alguém que não compartilha a mesma fé e a mesma crença. Se há diferenças na visão de mundo, na religiosidade, os diálogos, os interesses, os objetivos, por mais simples que sejam, podem se tornar estressantes e os conflitos acabam fugindo ao controle. Por isso, a palavra de Deus orienta aos que desejam casar que não se coloquem em julgo desigual. Mas o que fazer quando você já está casado, quando aceitou a fé cristã e o seu cônjuge é um descrente? A resposta de Paulo é que em tal situação, o cônjuge que se tornou cristão deve testemunhar da sua fé ao outro, considerando isso uma oportunidade evangelística. Além disso, existe também uma outra situação, em que o casal é da mesma fé, tem a mesma crença, a mesma convicção, mas não está no mesmo nível espiritual. Nesse caso, a pessoa que está mais intimamente ligada a Deus, se for você, tem a responsabilidade espiritual de testemunhar da sua fé e de fortalecer a fé do seu cônjuge. Você está entendendo a importância desse testemunho? Ao instruir os casados a não se privar um ao outro, o apóstolo Paulo assegurou que a vida sexual faz parte de um relacionamento matrimonial saudável. Logicamente, a relação sexual não deve ser usada como instrumento de manipulação pelos cônjuges, de maneira alguma. Mas cada um deve ser para o outro o melhor que pode ser em autoestima, em amor e respeito. Infelizmente, o que ocorre nos dias de hoje é que a mídia, por meio de filmes, novelas, revistas e livros, destacam a paixão ardente como a característica suprema do ato sexual. Essa expectativa irreal de como deve ser o sexo entre pessoas ardentemente apaixonadas acaba impondo uma visão distorcida aos que estão se preservando até o casamento e, ao mesmo tempo, acaba incentivando o sexo fora do casamento. Ao substituir a intimidade pura dos solteiros e a fidelidade dos casados pelo sexo banal, o inimigo procura levá-los a beber em cisternas rotas. Se a relação sexual não é excitante, é o que diz o mundo, então vocês não foram feitos um para o outro. E esse é um conceito satânico. Por quê? Porque a intimidade vai muito além do ato sexual. O ato sexual é uma manifestação da intimidade e não a sua definição. No casamento, a relação sexual é uma expressão de amor que aproxima mais ainda o casal. Após a criação dos nossos primeiros pais, a Bíblia menciona que ambos estavam nus e não se envergonhavam. O quadro aqui apresentado é de total
naturalidade, é isso mesmo, pois fazia parte de um mundo antes do pecado. Mas quando o pecado entrou na nossa existência, primeiramente ele separou o ser humano de Deus e, como consequência, maculou os relacionamentos entre as pessoas. Muitas vezes somos feridos por nossos relacionamentos. Constantemente corremos o perigo de desenvolver calos emocionais, é isso mesmo, por estarmos feridos pelos outros. Talvez, devido a essas circunstâncias, muitas pessoas se fecham em si e procuram se afastar de outras pessoas, ficando isoladas. Nossos mais íntimos amigos podem em algum momento nos rejeitar, até mesmo nos ferir, mas presta bem atenção. Nunca, o Senhor nunca abandona os seus filhos. Lá no Salmo 139, Davi escreveu dizendo que Deus nos conhece antes mesmo de nós existirmos. Peraí, você já se perguntou, já parou para pensar como é que Deus pode me conhecer tão profundamente e ainda assim me amar? Sabe por quê? Sabe aonde nós podemos ver a expressão do amor de Deus? A expressão suprema do amor de Deus foi enviar Jesus para se tornar como um de nós, vir entre nós e morrer em nosso lugar. Cristo, ele experimentou a rejeição, a traição, o abandono, a quebra de relacionamentos. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Jesus esteve familiarizado com a tristeza e o sofrimento. Você percebe? Deus deu o primeiro passo para restaurar o relacionamento conosco e hoje Ele nos convida a confiar nele e dar um passo na direção dele também. Jesus veio a esse mundo para corrigir os erros e restaurar a imagem moral de Deus em nós, nos seres humanos. Seu primeiro milagre foi num casamento. Assim, ele anunciou a todo o mundo que um casamento, quando puro e incontaminado, é uma instituição sagrada. Como seres humanos alienados pelo pecado, nossa capacidade de estabelecer e manter relacionamentos é muito limitada pelo medo que nós temos da rejeição. Mas quando experimentamos a plena aceitação divina em Jesus, nós podemos reconstruir relacionamentos e demonstrar amor para com o próximo. Experimente mais do amor de Deus em sua vida. Esse foi o Papo Jovem, seu resumo semanal da lição da Escola Sabatina Jovem. Continua estudando diariamente a tua lição e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até semana que vem!